Bom dia, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Que a gente possa ter um dia abençoado, sempre com a graça do Pai e a esperança em dias melhores. O Evangelho de hoje, do Fonte Viva, é o capítulo 144. Ajudemos a vida mental. E o trechinho que é tirado do Novo Testamento diz o seguinte: E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Mateus, capítulo 4, versículo 25. A multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu redor. Procede, quer dizer, a multidão vem de todos os lugares, sequiosas, quer dizer, ansiosas, desejosas de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõem entre ela e o Senhor, porque de século a século a busca e a esperança se intensificam. Quer dizer que naquele momento era inútil quem tentasse, quem quisesse se interpor, se colocar entre a multidão e Deus, aí Jesus no caso, porque as pessoas estavam tão desejosas, tão ansiosas de escutar a palavra de Jesus, de estar ali junto com ele, que ninguém ia conseguir atrapalhar ou tirar eles daquele momento. E se a gente colocar isso na nossa vida hoje, se nós sempre estivermos fortalecidos, estivermos assim, despertados para esse amor do nosso Mestre, pelo Evangelho que Ele nos deixou, se nós confiarmos nele e tivermos essa fé inabalável no que Ele nos deixou, pode vir tudo, que nem aqui, pode querer vir tentações, problemas, aborrecimentos, pessoas tentando nos derrubar. Pode vir o que vier que não vai nos atingir. Por quê? Porque nós estamos ali fortalecidos no que Jesus nos deixou, no seu amor, né? Nos seus ensinamentos. Então a gente pode dar uma baqueadinha, em determinados momentos a gente baixa um pouquinho a nossa guarda, a gente fica um pouco debilitado, mas aí a gente renova nossas forças, a gente se fortalece novamente nesse Mestre Jesus, nessa força maior que nos ampara através do seu exemplo, através da sua passagem aqui, de tudo que ele nos deixou e nos ensinou. Então ele diz assim: não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Então ele coloca aqui que tudo que nós fizermos pelo nosso próximo, tudo que nós fizermos de positivo, de bom para alguém, vai ser ótimo e vai sempre estar ajudando quem mais? Nós. Porque toda vez que a gente se coloca solidário a alguém, fazendo alguma coisa pelo nosso irmão, a lei de ação e reação retorna tudo para nós. Então é isso que Deus, através do seu Filho, nosso Mestre Jesus, quer da gente, como aprendizes do Evangelho, porque nós estamos aqui como aprendizes, querendo aprender o que Jesus nos deixou, aprender e vivenciar também. Não adianta a gente só escutar e não tentar colocar em prática, né? Colocar em ação. Então é isso que ele está nos despertando aqui, está nos chamando a atenção, que é isso que Jesus quer da gente, que a gente se coloque, nós nos coloquemos sempre de boa vontade, de solidariedade, de despertamento para com o próximo, de fazer alguma coisa pelo próximo. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Não precisa ter o poder e nem o dinheiro. Basta ter boa vontade, basta ter desejo de querer fazer, de querer colocar em ação. Então ele coloca assim: boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana.
contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Então, o que ele nos pontua aqui, que nos coloca? Que eu comentei, boa vontade, primeira coisa, querer e cooperação vão ser as colunas mestras para quem quer o quê? Para a gente levantar esse edifício de fraternidade humana. E toda vez que a gente contribui para essa coletividade e que a gente leva de alguma maneira esse entendimento, a gente leva esse despertamento, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos conseguindo de alguma maneira fortalecer essa ligação, esse elo de amor, de querer o bem com o mestre, né? Então a gente faz essa sintonia, essa ligação com Deus. A gente equilibra o nosso mental sempre nessa vontade de querer fazer alguma coisa. E ele coloca assim: desce à nossa frente precioso programa nesse particular. Então aqui ele vai colocar algumas coisinhas que está à nossa frente para que a gente se empenhe nesse programa que ele está colocando aqui, da gente tentar se equilibrar e fazer alguma coisa pelo próximo. Alfabetização, quer dizer, aprender. Leitura edificante, que a gente busque sempre alguma leitura que nos eleva, que acrescente algo positivo. Palestra educativa. Exemplo contagiante na prática da bondade simples. É mais ou menos aquele negócio. Adianta eu falar para uma pessoa não fuma, ou eu pedir para meu filho não fuma, não beba. Se eu de repente fumo ou bebo, qual que é a moral que eu tenho para estar pedindo isso para ele? Eu tenho que dar o exemplo. Então começa por nós, né? De tentarmos exemplificar o que a gente fala, o que a gente acredita, sempre na prática da bondade simples. Divulgação de páginas consoladoras e instrutivas. Da gente, de alguma maneira, que nós, de alguma maneira, divulguemos, espalhemos coisas positivas, mensagens, notícias que contagiam, que nos consolam. O mundo tão dolorido, tão sofrido que está, ele precisa de pessoas que tenham mais atitude, que tenham mais boa vontade de fazer esse mundo melhor, de fazer essa diferença nesse mundo tão triste que nós estamos passando no momento. Então é o chamamento para que a gente espalhe mais coisas boas, ao invés da gente espalhar notícias que só vão nos levar para baixo. Vamos levar mais notícias positivas, de alto astral. Vamos melhorar o dia do nosso irmão. Ele nos pede exercício na meditação, que é ótimo, nos fortalece, nos equilibra mentalmente. E que seja a nossa tarefa primordial, quer dizer, que a nossa tarefa principal seja o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Que nós tenhamos como meta a nossa reforma íntima, nosso despertamento do que nós temos aqui de bom dentro do nosso coração. Aqui ele fala o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto ele possa dar de melhor ao progresso comum. Então, o que eu puder fazer pelo meu próximo, para que junto nós consigamos um progresso melhor para todos, façamos, ajudemos no plano, no ideal e na atividade em que a gente se encontra. Então, que seja com a sua família, que seja no seu trabalho, que seja onde você estiver, auxilie o companheiro que está precisando de ajuda, que de repente aquele que você estendeu a mão, ele vai estar estendendo para outro, e aí vai aumentando essa solidariedade e essa fraternidade. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Volto a falar, quando a gente
coloca isso para o próximo, quando a gente auxilia, a gente ilumina um coração, lá na frente vai voltar tudo para nós. Lei de ação e reação. Eu planto amor, eu vou colher amor. Eu planto harmonia, eu vou colher harmonia. Eu planto solidariedade, eu vou colher solidariedade. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Então ele bate aqui na mesma tecla. Ajudemos a vida mental das pessoas. Pensa bem, se hoje nós não estivermos com a nossa mente mais equilibrada, mais voltada para o positivo, para o otimismo, como é que nós vamos colher amanhã, um amanhã com mais esperança, com mais fraternidade e solidariedade? É para a gente estar tentando equilibrar mais o nosso mental. Se nós estivermos com um mental tranquilo, equilibrado, mesmo com essas dores, com esse sofrimento, nós vamos conseguir vencê-lo com menos dificuldade. Vão existir, mas nós vamos estar mais fortalecidos, mais amparados, e aí a gente consegue vencer as dificuldades, os obstáculos, mais fortalecidos. Vamos então para uma mensagem do livro Pérolas Literárias. Diz assim: rastros luminosos. Só vale a vida terrestre pelo bem que fizermos, pelo rastro de luz que deixarmos após a partida. Faze da tua vida um poema de fé, uma epopeia de amor. Assinala a tua passagem pela terra com uma esteira de bondade e de bem-querer. Ilumina a zona da tua presença com grandes ideias e belos ideais. Fala às almas tristes, espalhe às almas que estão tristes a bondade de Deus, para que aos outros a gente possa ser um sol matutino. Deves tu mesmo possuir luminosidade e plenitude, luminosa plenitude. Só pode irradiar muito quem possui muito. Cultua, fervoroso, todas as coisas belas e divinas. Verdade nas palavras, sinceridade nas intenções, bondade nos atos, indulgência no juízo, fidelidade nas promessas, serenidade na dor, caridade com todos. Faze transbordar nas almas o excesso da tua plenitude. Comunica ao mundo a beatitude de que Deus te encheu. Tua alma acalmará os companheiros de travessia. Então levanta, ergue nas almas dos seus descendentes um monumento de amor, um obelisco de fé. Para reflexão. Paz e luz a todos, e que o Mestre Jesus nos envolva sempre com pensamentos de amor, de esperança e de fé. Vamos assim fazer uma corrente de vibrações de amor a todos os locais do nosso planeta Terra, vibrando por todas as religiões que propagam o Evangelho de Jesus. Vamos vibrando pela harmonia entre os povos, pela paz mundial, vibrando pelos asilos, pelas creches, pelos orfanatos, pelos hospitais, vibrando por um caso difícil que a gente possa conhecer e pedindo permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Que assim seja. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Paz e luz a todos.